Sr. Montalvão Machado, antes de mais agradecer-lhe a disponibilidade que demonstrou de participar neste ciclo de entrevistas e testemunhos acerca da vida do Dr. Sá Carneiro. É uma honra para mim. O Soutor foi alguém que conheceu o Dr. Sá Carneiro muito antes do ingresso deste na atividade política, ainda como um jovem advogado com escritório na Rua da Picaria. Que imagem e que impressão guarda desses primeiros tempos em que conheceu o Dr. Sá Carneiro? Olha, eu conheci o Francisco Sá Carneiro, como já tenho dito inúmeras vezes, quando ele se formou em Direito. O pai levou-o ao meu escritório, apresentou-me e pediu-me para ver se eu, na medida do possível, o poderia de qualquer forma proteger. Notei, depois de uma longa conversa que tivemos, que eu falei alguma coisa, o Dr. José Gualberto falou muito porque falava muito, e o Francisco Sá Carneiro falou pouco, mesmo muito pouco. E eu estranhei. Ele mais tarde veio a dar uma explicação. Eu falei pouco porque eu fui ao seu escritório para o conhecer a si. E, por conseguinte, quis ouvi-lo a si. E não que fosse você a ouvir-me a mim. Se gostasse, voltaria. Se não gostasse, não voltava. Felizmente que voltou, passado muito pouco tempo. E fomos bons amigos. Embora nem sempre de acordo. O nosso primeiro desacordo começou quando, do convite para ingressarmos na Assembleia Nacional. O Francisco Sá Carneiro foi convidado, como todo Portugal sabe, mas eu também fui convidado e outras pessoas foram convidadas, Miguel Veiga e outros. Eu entendi que não devia aceitar, integrar uma lista da União Nacional, embora com o rótulo de independente. O Francisco Sá Carneiro entendia que devíamos aceitar, porque, dizia ele, a situação política do país está de tal forma que só pode mudar de duas maneiras. Ou pela via militar, à força, ou então politicamente, de dentro para fora e não de fora para dentro. Como todo o país sabe, Francisco aceitou e verificou que era verdade aquilo que eu lhe disse na altura, que dos 40 independentes, ditos independentes, que foram para a Assembleia Nacional e com os quais o Francisco e os companheiros de Francisco contavam para virar isto, como ele dizia, reduziram-se muito. Houve muitos que, a princípio, aderiram a uma linha política contra ou não a favor da União Nacional, mas que a breve trecho foram, aos poucos, passando para a União Nacional.
Foi então que o Francisco, que era um homem senhor da sua opinião e senhor do seu ser, do seu querer, da sua vontade, só teve como solução única o ter-se vindo embora. Deu-se aquilo que eu tinha previsto. Ele acabou por renunciar ao cargo. Guardei dele enfim, o melhor que se pode guardar de um homem com quem se convive, principalmente sob o aspecto político. Porque eu era mais um amigo político do Francisco do que propriamente um amigo do Francisco, como são normalmente os amigos das pessoas. Eu era um amigo político. O Francisco veio embora, advogou, e bem, e muito. Criou no Porto nome como homem, como profissional distintos. E tinha no Porto uma áurea que fazia com que as pessoas na rua, quando ele passava, toda a gente parava para ver quem era o Francisco Sá Carneiro. Francisco Sá Carneiro era um homem pequeno no tamanho, mas grande na alma. E ninguém notava que ele era pequeno. Toda a gente supunha que ele era efetivamente grande, como efetivamente era. O que é que ele queria? O que é que queria o Francisco? O Francisco que tinha vencido uma batalha fantástica na sua família, pertencendo a uma família toda conservadora. O Francisco, sozinho, com o auxílio parcial do irmão Ricardo, conseguiu não ser efetivamente integrado nessa corte conservadora. O Francisco queria para Portugal, queria um partido. Falámos tantas vezes nisso. Os partidos da velha República, o Partido Socialista, o Partido Democrático, né? Falamos nisso muitas vezes. Dizia ele, não é nada disso que eu quero, que eu desejo, que eu ambiciono. Não, eu quero um partido para Portugal que seja capaz de governar o nosso país, tendo em atenção principalmente o homem, o cidadão, o português. O Francisco era um adepto incondicional de um Estado socialmente justo. Ele não queria acabar com os ricos, queria acabar com os pobres. A frase não é nova, mas serve. O Francisco preocupava-se muito com as questões de natureza social, com o desemprego, com o inclinato, haver casas para as pessoas viverem, com os abonos de família, com o ensino, para já não falar, que talvez não valha a pena
no aspecto jurídico, no aspecto dos tribunais. Que nessa altura a situação era má, mas mesmo assim era muito melhor do que a de hoje. O Francisco foi muito grande. E precisamente por ter sido muito grande, e precisamente por ser capaz de vir a dar a Portugal um rumo que talvez não agradasse a toda a gente, ou pelo menos a algumas pessoas, foi por isso que o mataram. Foi por isso que o assassinaram. O Soutor teve, nesse aspecto particular, um papel importante de participação e presidiu, inclusivamente, às 3 primeiras comissões de inquérito acerca do caso Camarate. Que impressão guarda desses primeiros tempos? Eu pertenci efetivamente às 3 primeiras comissões de inquérito. A Camarate. Foi uma honra que disputei. Não faltou gente que quisesse presidir a comissão. Mas eu confesso que combati, disputei essa honra. A saudade pelo Francisco e a ideia que eu tinha de Francisco impunham-me esse dever. Fui nomeado, efetivamente, para a primeira comissão e nessa primeira comissão, na primeira reunião dessa comissão de Camarate, eu tive a preocupação de pedir encarecidamente aos representantes de todos os grupos parlamentares para não politizarmos a comissão. Para fazermos um inquérito àquilo que aconteceu em Camarate, esquecendo, efetivamente, os partidos políticos a que pertencíamos. É claro que toda a gente disse que sim, como claro é que depois toda a gente disse que não. Muito pouco tempo depois, da comissão estar em funcionamento, eu, com a minha experiência, já nessa altura muito larga de advogado e de tribunais, eu já não tinha dúvida nenhuma, absolutamente nenhuma, de que o Francisco Sá Carneiro tinha sido assassinado. E a comissão que trabalhou, sob o ponto de vista material, digamos assim, em sessões e sessões contínuas, noites inteiras. Tivemos algumas sessões em que vimos nascer o sol. Essa comissão acabou por votar, nos 3 anos em que eu lá estive,
sempre de harmonia com as ordens das direções políticas dos respectivos partidos. E isso foi um desgosto grande para mim, muito grande. Foi um desgosto para mim e para milhões de portugueses. Mas eu tive a ocasião, num almoço que me foi oferecido em Lisboa, nessa altura, talvez um ano, ou um ano e pouco depois da morte do Francisco, disse, na minha intervenção oral, que o Francisco tinha sido assassinado. Que Camarata tinha sido um ato de terrorismo e não um mero acidente. Disse-o e, por conseguinte, fui assistindo depois. Eu depois fui líder parlamentar, afastei-me da comissão, fui líder parlamentar e depois acabei por me ir embora, etc. Mas fui acompanhando sempre. Para chegar, depois, todo o país conhece, mas tenho a impressão que pouca gente pensa nisto. Camarada acabou. Acabou dizendo-se: não há prova de que tenha sido um atentado, mas também não há prova de que tenha sido um acidente. Isto, se não fosse um assunto muito sério, dava vontade de rir. Porque se um avião cai, morrem pessoas, e não foi um atentado, não há prova de que foi um atentado, não há prova que foi um acidente, então o que é que foi? Pois foi. Foi alguém que pegou nele lá em cima e que atirou com ele cá abaixo? Foi essa a maneira que, segundo me parece, juristas célebres escolheram para pôr um fim a Camarate. Um empate de 0-0. Nem foi uma coisa, nem foi outra. E o povo português, e isso para mim é o mais importante, o povo português ainda hoje não sabe se o Sá Carneiro foi assassinado ou se o Sá Carneiro morreu vítima de um acidente. Mas, no íntimo do povo português, toda a gente sabe. Todos os portugueses são de espírito e são de alma, diz e sabe que o Francisco Sá Carneiro foi vítima de um atentado. Doutor, uma última pergunta antes de lhe agradecer uma vez mais este contributo. Qual é, na sua visão e na sua opinião, o legado cívico e político que o Dr. Sá Carneiro deixou às gerações futuras? A resposta é difícil. É difícil porque talvez desse para escrever um livro em lugar de dar-lhe uma resposta aqui numa simples entrevista deste género. O Francisco Sá Carneiro, como eu já lhe disse há pouco, tinha uma ideia política. Essa ideia era de ser um homem justo, um homem preocupadíssimo com os problemas de natureza social,
preocupadíssimo com a maneira de resolver os problemas da natureza social, arranjar para Portugal uma situação de paz, de boa harmonia, de bom entendimento. Um país onde se pudesse viver, não era ricamente, era um país onde se pudesse viver modestamente, mas sem necessidades. Um país que não precisasse de se ajoelhar a ninguém, que não precisasse de erguer as mãos para Deus, a não ser para Deus o proteger. O Francisco deixou a ideia de que isso era possível. A vida do Francisco Sá Carneiro, apesar de curta e apesar de uma vida muito complicada que ele teve, apesar de pouco tempo que eu o conheci, mas uma vida muito complicada, o Francisco deixou, efetivamente, um exemplo de que era possível os portugueses entenderem-se, era possível os portugueses viverem em paz, em boa harmonia e sem fome. Soutor, mais uma vez, muito obrigado por nos ter recebido em sua casa e por se ter disponibilizado tão prontamente a participar neste ciclo de entrevistas sobre a vida e a obra do Dr. Sá Carneiro. Muito obrigado. Obrigado eu. Muito obrigado eu.